Então, hoje vamos abordar PHP um pouquinho mais debaixo do capô, ou debaixo da pedra. O que a gente encontra por debaixo da pedra normalmente? Coisas boas, bugs, lama, mas pode encontrar coisas interessantes. Primeiro um pouquinho sobre mim. Quem é o Celão? Eu contribuo, pelo menos contribuía até pouco tempo atrás, ativamente na comunidade de PHP, inclusive propus alguns RFCs para o core da linguagem. Sou o criador da linguagem de programação Quack, onde trabalhei pelos últimos 3 anos, que é uma linguagem de programação totalmente escrita em PHP, compilando para PHP, com provas matemáticas de que código compilado é sempre 100% correto e livre de bugs. Também atuo como tradutor de software livre em projetos como CakePHP, WPS Office, Wikimedia Foundation, Mozilla Foundation, ReasonML e outros. Os meus projetos mais conhecidos são definitivamente o Skype for Linux, em sua versão inicial, em 2015, e o gemidão do Zap por ligação, que eu tenho certeza que alguém aqui já caiu, não me culpem. Geralmente e atualmente eu trabalho como designer de linguagens de programação. Basicamente, meu trabalho é escrever as linguagens de programação que os programadores utilizam para programar, tanto de projetos abertos quanto de compiladores comerciais fechados. E, no geral, eu sou um amante de programação funcional e evangelizador, e de gatos. Inclusive, tem uma gata linda chamada Ritalina. Ritalina é muito amor, gente. Você provavelmente programa em PHP todo dia. Mas você já imaginou como funciona as coisas por debaixo dos panos? Ou ainda acredita que é tudo um conjunto de mágica? Vamos começar a analisar a execução de um programa baseado em um código simples. Eu vou dar um código como entrada e a gente vai analisar o que acontece passo a passo quando a gente passa por dentro do core do PHP, pelo interpretador, pela análise do texto, pelo servidor web antes disso, e pela máquina virtual que vai executar o seu código, inclusive com um debug interativo que a gente vai fazer aqui. O programa de entrada, então. Um fatorial simples. O que é um fatorial? Nada mais do que o fatorial de um número é esse número vezes n-1 até alcançar 0. Basicamente, o fatorial de 5 seria 120, porque 120 é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, a gente implementou como base esse programinha simples aqui. Uma função de fatorial imperativa comum com um loopzinho, com o resultado inicial 1 e um loop que vai multiplicar toda vez. No caso, multiplica por 2, por 3, por 4 e por 5, até dar um 120 nesse resultado. E a gente está fazendo a chamada. Depois a gente vai começar a inspecionar o que acontece passo a passo durante a execução desse programa. Se eu rodar pela linha de comando, phpfactorial.php, eu vou ter 120 como resultado, o que está correto. Antes de tudo, quando eu estou rodando em um servidor web, geralmente eu tenho uma camada a mais. O PHP não é só uma linguagem para a web. O que faz ele ser uma linguagem para a web é um conjunto de ferramentas, é o ambiente como um todo. O Apache, o protocolo HTTP, algum outro servidor que você esteja usando. Mas PHP é perfeitamente plausível para uso em desktop ou até para aplicações web usando GTK. O compilador que eu trabalhei durante 3 anos, que era em PHP, não usava nada de recursos dependentes de servidores e rodava puramente em linha de comando. Então, a execução do lado do servidor é apenas uma das fases independente do PHP. O núcleo é realmente muito grande e pode ser quebrado em muitas partes. Algumas dessas partes são complexas, outras simples. Eu diria que uma das partes mais simples ainda é a questão da análise sintática, da análise do texto que entra. E uma das partes mais complexas, definitivamente, é como esse código é executado, porque há muita otimização dentro da máquina virtual, ainda mais depois da versão 7. Basicamente, a maioria das vezes que vemos PHP, a gente vê ele junto com o Apache, até embutido em ferramentas como Xampp ou EasyPHP. Mas isso não representa o PHP como o core em si. Apenas uma vertente indo para a web, que é o maior uso de PHP, mas não limitante a. No caso, onde a gente tem um client-side, um server-side e um servidor intermediário. Vocês devem ter ouvido que PHP é uma linguagem server-side.
Stop. Linguagens não são server-side ou client-side. Elas têm implementações que podem ser server-side ou client-side. Se alguém quiser fazer um dialeto de PHP que rode no front-end, a pessoa faz. Se tu pegar o PHP, fizer um fork e editar o parser para emitir JavaScript ao invés de rodar dentro da máquina virtual, tu tem PHP rodando no front-end. Então, a gente vai começar matando o conceito de server e client-side como linguagens de programação. Basicamente, uma das coisas que permite também a comunicação que a gente está desenvolvendo para a web, no geral, é o protocolo HTTP, via TCP/IP. Que é como a gente manda mensagens, geralmente, para o servidor e obtém respostas. Através de código e mensagens padronizadas em um formato muito específico. Agora, se a gente sai do servidor e vai para como realmente funciona o PHP em seu núcleo, a partir da análise do seu código, a gente vai começar a entrar dentro do compilador ou interpretador. E a gente vai entrar mais nas fases de um compilador. Passo a passo de como o seu código é analisado e como ele reconhece aquele monte de código. Porque ele precisa de uma heurística, ele precisa de um algoritmo que seja capaz de reconhecer todo aquele código que foi imputado corretamente. Ele precisa de um parser depois para isso. E a primeira fase da maioria dos compiladores é o lexer, a análise léxica. Um lexer, basicamente, sendo a primeira fase de um compilador, ele vai receber aquele seu conjunto de caracteres do seu programa. No caso, a gente pode imaginar aquele fatorial que eu escrevi como o arquivo, como sendo a lista de caracteres dele. Um lexer vai receber essa lista e vai quebrar tudo isso em palavras, porque palavras são mais fáceis para um parser entender do que caracteres soltos. Então, a primeira fase é você simplificar o string de caracteres que você tem para um string de tokens. E PHP tem um arquivo chamado ZendLanguageScanner.l, que é o responsável por fazer essa análise léxica. E ele também expõe uma função para userland que permite vocês brincarem com isso direto no PHP. Por exemplo, hello, how are you? Se a gente fosse quebrar isso dentro de uma análise léxica, a gente ia quebrar em palavra hello, ponto, um ponto qualquer no caso, aí vírgula, palavra how, palavra are, palavra you e interrogation mark. Ok, esse é o trabalho do lexer, nada mais que isso. O PHP vai quebrar o teu código-fonte em pequenos pedaços. E ele expõe isso como uma função. Existe uma função no PHP que praticamente qualquer versão mais crua já tem exposta, que é a token get all. Você passa um pedaço de código PHP numa string e ele retorna um array multidimensional contendo os tokens que foram analisados pelo analisador léxico e retornados como um string. E você pode brincar com o PHP direto e fazer coisas legais, como, por exemplo, escrever um minificador de PHP em PHP. Você só vai receber esses tokens, eliminar os tokens de espaço em branco, por exemplo, e jogar eles de volta. Você tem um minificador. E existe na documentação do PHP, inclusive se vocês pesquisarem a referência sobre a lista de tokens do parser, onde tem o nome de cada token e o que eles representam. Por exemplo, pela imagem, a gente pode ver que tem um token para a palavra reservada abstract, para e igual, como atribuição, para casting de array, que é o array dentro dos parênteses, para s, dentro do contexto for each, battractor, que é um caractere que não foi identificado porque foge do range, e para diversos outros. E aqui eu escrevi uma pequena função em PHP, que recebe um fonte em PHP e emite os tokens dele, para a gente analisar como o PHP quebra em seu core. Como ele expõe a sua função, a gente consegue saber como ele vai quebrar. Então, nesse caso, a gente sabe que para o meu programa de fatorial, ele vai quebrar, dando essa função que vai imprimir cada token em específico. Primeiro token que ele achou, abertura de tag, que é o abre PHP. Achou vários espaços em branco, achou function, achou espaço em branco, achou uma string. Abre parênteses, variável, fecha parênteses, espaço em branco, abre chaves. E assim vai. O próximo passo que eu fiz foi tirar o white space para facilitar e colocar junto de string ou function, as outras coisas que recebem nomes, o valor que ela está recebendo mesmo. No caso,
o OpenTag recebeu o PHP, o function recebeu o function tudo minúsculo, a próxima string foi fatorial, a variável se chama n, tem outra variável chamada result. Então, o PHP vai começar quebrando dessa forma. Assim, a gente tem uma representação que é bem mais fácil para eu analisar formalmente, usando conceitos baseados em autômatos e gramáticas formais, que enquadram-se mais na área de compiladores, mas que não são tão complexos quanto parecem. Então, aqui a gente tem a saída léxica para o meu programa de fatorial. Essa é a primeira fase pelo qual o seu programa vai passar. E no Zen Language Scanner, a gente tem o fonte responsável por isso. Nesse caso aqui, a gente tem os trechos dizendo que ao encontrar if, vai retornar um token if, encontrou else if, retorna token else if, e outras coisas em específico. Esse é o arquivo do core do PHP que é responsável por essa fase. Depois do Lexer, a gente vai para o parser, que é um pouquinho mais complicado. Mas ele define um conjunto de regras que vai definir como ele vai interagir com o Lexer especificamente. Por exemplo, o parser toma produções e regras. Para o parser eu dou produções formais. Eu posso dizer, a exemplo, que uma expressão é um número inteiro. Ou uma expressão é uma expressão mais uma expressão. Segundo essa regra, eu sei que eu posso fazer 1 mais 2 mais 3, porque isso é válido, porque a subexpressão dentro dele toma dois números inteiros e um operador. Então, formalmente, isso é válido dentro do contexto do parser, mas a gente vai ver melhor dentro de um exemplo em código. O parser varia de acordo com a versão do PHP. Do PHP 5.6 para baixo, ele emite opcode direto, isto é, o parser, depois de analisar aquele string de tokens numa ordem correta, ele vai gerar código para Zen Engine já executado. Ele já vai realmente criar os opcodes e as instruções para aquilo. O PHP 7 ou mais vai criar uma árvore que represente o seu programa e somente a partir dessa árvore depois ele vai emitir os opcodes. Todo compilador implementado que vocês conhecem ou desconhecem utiliza um parser. É um requisito para a implementação de um compilador. E esse é o parser de PHP referenciando statements. Aqui a gente vê, por exemplo, que um statement permite que eu faça um bloco com chaves, com vários statements, que eu faça um if, que eu faça um while, um do, um for, e tudo é definido com regras assim, onde você diz o que pode vir depois de cada coisa. Por exemplo, ali em echo, bem para o final, ele diz que pode vir uma echo expression list, ou seja, uma lista de expressões que podem ter saído ali diretamente. Vai ter uma outra produção echo expression list que vai também ter as regras em específico. Mas é assim que o parser de PHP é escrito e que ele define o que é aceito sintaticamente e o que é recusado sintaticamente. E aqui seria uma definição formal de como a gente pode definir uma expressão. No caso, operações binárias simples, inteiros, strings, constantes e variáveis. Dessa maneira, eu tenho operações binárias e valores literais funcionando em uma linguagem. Apenas dizendo que uma expressão é uma expressão, um operador binário, outra expressão, ou inteiros, ou strings, ou demais valores. O papel do parser também é resolver as regras de precedência. Como é que você sabe que o vezes e a divisão vão resolver antes do mais e do menos? Porque o parser vai resolver isso. Ele vai dizer que os operadores multiplicativos, no caso multiplicação e divisão, vão ter precedência maior do que os outros operadores. Então ele vai resolver nessa situação, primeiro o que está à direita, para depois juntar com o que está à esquerda. Mas ele também resolve regras de associatividade. Quando os operadores têm a mesma precedência, como divisão e multiplicação, ele tem regras específicas. No caso do PHP, ele tem a regra de que, se dois operadores têm o mesmo peso, então puxa tudo para a esquerda. No caso, como multiplicação e divisão têm o mesmo peso, ele puxa para a esquerda e resolve primeiro a esquerda. Se fosse um mais para a esquerda, ele viria que tem pesos diferentes, então resolve primeiro para a direita. E o compilador, então, vai pegar e transformar o seu fonte, a partir dessa gramática, em uma árvore, para depois trabalhar ou gerar código diretamente. E também é papel do parser detectar erros sintáticos.
Aqueles unexpected que vocês veem em PHP, tpama, nekudotain e outras coisas, são detectados pelo parser através justamente da gramática. E há pesquisas em outras ferramentas de parsing para melhorar o sistema de mensagens de erro em parsers. Vocês podem notar que há linguagens que dão mensagens de erros mais claras do que outras quanto às questões sintáticas. Por exemplo, se você digita um código errado em C#, você vai ver que a recuperação de erro e a mensagem de erro vai ser muito mais precisa do que um erro em JavaScript. Isso variante justamente a implementação do parser. E o parser depois vai emitir uma árvore em um formato bem similar a isso aqui. Isso aqui seria uma árvore equivalente a como a gente representou o fatorial. No caso, eu posso imaginar cada nó da minha árvore como uma classe PHP. Tipo, imagina que eu tenho uma classe para uma função. Essa classe tem uma propriedade, uma public name, public parameters e public body. Parameters recebe uma lista de variáveis, name recebe uma string, body recebe uma lista de outros statements. Aí eu posso ter classes para atribuição, classe para for, classe para while, para if e outras coisas. E dessa maneira é construída a árvore sintática abstrata. Aqui nesse exemplo, eu moldo justamente isso. Ali em for statement, eu tenho no caso, por exemplo, o inicializador do loop, a condição do loop, a ação posterior e qual vai ser o corpo. Porque essa árvore é muito mais fácil para o compilador resolver, otimizar e gerar código intermediário depois. No meio dessa fase, a gente tem a resolução segundo a tabela de símbolos. A tabela de símbolos é o que vai guardar as variáveis e o escopo das coisas para você. Geralmente em PHP, o escopo é restrito baseado em funções. Cada função cria seu próprio escopo que é linkado com o escopo pai. Geralmente, a maioria das linguagens trabalha com a questão de herança de escopo, onde se não encontrou x aqui, tenta olhar para cima e ver se pegou ali. Não pegou ali? Pega mais para cima. Não existe mesmo? Variável não existe. E PHP resolve de uma maneira similar. PHP implementa utilizando hash tables para armazenar as variáveis e controlar o escopo. A implementação baseada em hash tables é o que permite vocês usarem variáveis em PHP e terem variáveis como frases enormes ou símbolos um pouquinho mais bizarros. Geralmente, a tabela de símbolos é organizada de uma maneira bem similar a essa. Você tem o teu escopo global, onde estão coisas como get, post, globals, o escopo das funções padrão da linguagem. E o escopo da função de baixo vai referenciar esse escopo global, em algumas situações. No caso do meu fatorial, eu tenho 3 variáveis. N, que é o meu parâmetro de entrada, I, que é o meu valor usado no loop, e result, que é o meu valor de saída. E eles vão estar linkando o item acima. Então, aqui eu tenho 2 maneiras de referenciar o escopo superior. Ali em cima, eu tenho values definido como uma lista de inteiros. A minha função, que retorna um valor em uma posição específica, vai receber uma posição e vai retornar values nessa posição. Para eu dizer que eu vou estar acessando values dentro do contexto global, eu preciso ser explícito quanto a isso. Então, eu vou soltar, literalmente, um global values para poder referenciar. Uma outra alternativa para referenciar isso é dar um use no values que vai trazer o contexto para dentro da minha função. Dessa maneira, eu sou capaz de linkar contextos e escopos e PHP consegue conhecer aonde as variáveis estão definidas e não se perder dentro da tabela. Agora a gente chega na parte mais complexa, mas definitivamente a parte mais divertida, onde vai tomar um pouquinho mais de tempo. É realmente a essência, o coração do PHP, que é o core da Zen Engine, baseia-se na máquina virtual, que é como seu código realmente é executado. O PHP roda em uma máquina virtual baseada em registradores. Os modelos mais comuns de máquinas virtuais que nós temos são baseados em registradores e em pilha.
Implementações como a JVM utilizam uma máquina virtual baseada em pilha, enquanto que PHP utiliza uma máquina virtual baseada em registradores. Mas qual é a diferença entre elas? Uma máquina virtual baseada em pilha vai ter uma pilha única, onde ela vai colocar valores, tirar valores e processar valores. Uma máquina virtual baseada em registradores é mais próxima ao que a gente tem do assembly do x86 moderno, onde a gente tem endereços arbitrários na memória, onde a gente pode armazenar valores e obter informações desses valores. É algo bem mais similar ao assembly moderno e ao conceito de variáveis que a gente tem, onde a gente pode nomear as coisas e trabalhar com elas. Em uma máquina virtual baseada em pilha, imagina que você tem uma única variável para trabalhar com um programa enorme. Mas funciona e geralmente é muito rápida. A Xen Virtual Machine trabalha com o conceito de opcodes. Opcodes são instruções específicas tais como assembly. Assim como assembly tem as instruções como move, load, store, a XenVM tem um conjunto de instruções para trabalhar com esses valores. No entanto, ela tem um conjunto de instruções bem maior do que a assembly. A última vez que eu olhei, a XenVM estava com aproximadamente 150 opcodes de instruções. O Assembly x86, se eu não me engano, deve ter em média 75 instruções. Basicamente, por que ela faz isso? PHP compila para um assembly independente de máquina. Assim, ele pode rodar tanto no Windows quanto no Mac, no BSD, no Linux, compatibilizando tudo e mantendo performance na maioria das vezes. E as instruções, em geral, vêm para facilitar. Diferente do assembly que temos atualmente, na XenVM a gente tem instruções específicas para echo ou print. No assembly você já tem que normalmente lidar com a saída VGA, e é bem mais complexo você fazer um Hello World em assembly do que usando opcodes PHP. Então vamos começar a trabalhar com os opcodes, que são apenas instruções que tomam operandos. Tipo, imaginem a seguinte situação. O meu script simples em PHP. Eu tenho x como 10 e y como 20. Eu dou um echo em x mais y. Ok. Agora vamos brincar um pouquinho com isso. Eu usei o VLD, Vulkan Logic Disassembler. É uma DLL que você pode linkar no PHP, uma extensão para o PHP, que permite você debugar os opcodes do seu script e, em virtude disso, otimizar, achar onde estão os gaps de performance e outras coisas. É realmente útil quando você tem coisas que dependem de performance. E é ótimo para você ver o que causa treta e o que não causa treta. A gente já vai ver por quê. Nessa situação, aqui está parecendo um pouquinho complexo ainda, mas vamos focar a partir da linha 7. O meu programa identificou como variáveis compiladas x e y. Ele referenciou x como 0 e y como 1. Vamos partir para as instruções primeiro, então. Assign, add, echo e return são opcodes do PHP. Assign, atribuição, add, soma, echo, imprime, return, volta. A primeira instrução que ele tem lá na linha 10 é atribua ao operando 0, ou seja, x, o valor 10, lá em operands, ali em cima. A segunda linha diz, atribua ao registrador 1, o valor 20, ou seja, x é igual a 10, y é igual a 20 até aí. Depois ele diz, adicione dentro da variável temporária 4 o valor de 0 e 1, x e y. Ou seja, 10 mais 20 vão para a variável temporária 4, dentro da linha 12. A linha 13 diz, imprima o que tiver na variável 4. Ok, deu o echo no 10 mais 20, deu o echo na 30. E a última instrução é return 1, que é o opcode padrão, onde todo script PHP sempre retorna 1. Usando o VLD em cima da script, eu consegui ter essa saída como opcodes. Agora vamos editar o meu código para ver se eu consigo ter algo diferente. Conheça a máquina virtual e escreva código mais rápido. Echo 10 mais 20. Opa, eu acho que aí agora eu tenho algo diferente.
Eco 10 mais 20, vamos pular lá para a linha 7. Variáveis compiladas, nenhuma. Quantas instruções? 2. Eco 30, return 1. O que a gente viu? O compilador não guardou 10 e 20, não fez o add. Ele identificou que ele podia fazer uma otimização de redução estática e enquanto ele estava compilando, ele resolveu 10 mais 20 para 30 e já deu eco. Isso foi uma otimização de compilador chamada de resolução de expressões estáticas. E, basicamente com isso a gente pode notar, por exemplo, que atribuindo coisas para variáveis em PHP, a gente tem uma leve perda de performance do que utilizando elas soltas as expressões. Eu não estou dizendo que é para começar a colocar tudo em expressões soltas, mas apenas para conhecer um pouquinho melhor como funciona por baixo para código crítico em questão de performance. Agora vamos rever a nossa função de fatorial anterior. A primeira fase, vamos olhar a partir da linha 12, que tem o echo factorial. Ele vai começar com nop, nenhuma instrução, inicia a chamada de função, fatorial, envia o valor 5, faz a chamada para isso e volta o valor para a variável 0. Imprime o valor dentro de 0 e volta. Isso aí basicamente significa echo factorial 5. Ok, nada mágico. A nossa função vai gerar esse conjunto bem complexo, tá? Complexo pra caralho mesmo. Mas vai ficar mais simples depois. Vamos começar a debugar ele. Essa parte deu trabalho, porque eu tive que fazer slide a slide no debug. Eu tenho a minha tabela de símbolos. Sim. Eu criei uma tabela de símbolos que carrega as variáveis e criei uma setinha que indica onde eu estou posicionado e o meu script. Esse é o meu bytecode, meu code gerado para a máquina virtual. Vamos fazer o fatorial de 5. Primeira coisa, recebe o valor de n como parâmetro. Recebe o valor de n dentro de 0. Passou. 0 é 5. Atribui o valor da variável 1 a 1. Ou seja, 1 é result, 0 é n e 2 é i. Já temos 0 como 5, 1 como 1 e 2 como 1. Até o momento a gente tem esses valores na minha máquina de registradores. Até o momento eu só recebi valores e atribuí. A terceira instrução diz, pule para a instrução 7. Não tenho o que fazer. Pulo para a instrução 7. A instrução 7 diz, coloque dentro da variável temporária 7, 1 ou 0, dizendo se é menor ou igual o valor que está em 2 com o valor que está em 0. Tem 1 em 2 e tem 5 em 0. É menor ou igual? É. Coloca o valor 1. Vai para a próxima instrução. A instrução 8 diz, pule baseado no valor 7, se ele não for 0, para a branch 4. 7 não é 0, porque a minha condição acima deu verdadeira. Então, pulo para a branch 4. Aqui a gente tem o corpo do meu loop para o meu fatorial. A minha multiplicação virou uma instrução de assign mu. Basicamente ela diz, atribua dentro do registrador 1 o valor de 1 multiplicado pelo valor de 2. 1 vezes 1, nada demais. Incremente o valor de 2 e coloque numa variável temporária 6. Libere o valor de 6. Caiu para 7 de novo, como vocês podem ver na nossa maquininha. 2 é menor ou igual a 5? É. Pula para 4. Multiplica 1 por 2, aumenta o valor que está em 2 para 3, libera essa variável para ela não consumir mais memória, verifica o próximo valor. Já como a gente incrementou, agora é 3. 3 é menor ou igual a 5? É. Pula para o 4, 2 vezes 3, incrementa o 3 para 4, libera a variável. 4 é menor ou igual a 5? Pula, multiplica, incrementa, libera. 5 é menor ou igual a 5? Ainda passa, pula, incrementa, multiplica, libera. Incrementou e o meu valor de... Acho que é... Meu valor em 2, em i, agora é 6. 6 é menor ou igual a 5? Não. Então ele vai colocar dentro do meu registrador 7 o valor 0.
Então, já como ele não vai pular se é 0, ele passa para a próxima fase. Retorna um valor dentro de 1. Retorna 120. A nossa máquina virtual baseada em slides computou o fatorial. E um return null não usado. E vocês estão ligados no OPCache? É retrabalho toda vez que alguém acessa o seu servidor, recompilar e fazer todo esse trabalho. Então o PHP vai pegar, geralmente usando o OPCache, e pegar esses códigos e salvar eles. Aí cada acesso não vai reanalisar todo o seu source, vai dar só esse código de volta e executar. Se vocês estiverem mais interessados em estudar sobre os recursos do PHP, tem materiais bem interessantes. Tem um livro do Nikita e o pessoal do Core, chamado PHP Internals Book. Tem um livro chamado Compilers, Principles, Techniques and Tools, que tem 900 páginas, é bem completo, tu perde a sanidade com ele. Tem tutoriais no próprio PHP, quanto aos opcodes da Zen Engine 2, PHP at the Core, Hacker's Guide, e tutoriais da própria LLVM, de como funcionam compiladores e máquinas virtuais. Porque, tipo, as suas linguagens rodam assim por baixo, não é mágica, não é satanismo, é só isso. Ok, thanks, bye.